Olá, bom dia, feliz sábado, tudo bem? Nós vamos aqui falar sobre anjos, angelologia, ministério online, resgatando os feridos. Eu peço que vocês compartilhem com outras pessoas, ok? Gente, a angelologia é uma doutrina teológica que investiga a existência dos seres angelicais, o seu papel, a sua história, como eles trabalham, qual o ministério deles, qual o objetivo dos anjos, né? Como foram criados, como eles estão, né? A expressão anjo procede do latim e do grupo angelus, que tem o sentido de mensageiros. Anjos, na realidade, são mensageiros de Deus que trabalham a favor daqueles que irão herdar a salvação. Narra a doutrina judaico-cristã que estas entidades celestiais teriam nascido do sopro divino em condições da perfeita vontade de Deus, da perfeição integral, mas algumas delas teriam se rebelado contra o Criador e se convertido em seguidores de Satanás, né? Houve a rebelião. Anjos são seres criados para executarem a vontade de Deus, porém houve na realidade essa rebelião muito forte. O primeiro anjo caído, líder da insurreição que supostamente abalou os alicerces dos céus, que é denominado Satanás, né? Para alguns não passam de mitologia. Estes seres pertencem a uma hierarquia muito elevada, eles são divididos, né, em hierarquia, transcendendo assim a condição humana. Eles trabalham a favor de Deus e normalmente os anjos são caracterizados como criaturas privadas de asas, ainda que a Bíblia fala de alguns anjos alados, e de um halo dourado em torno de sua cabeça. Eles revelam uma beleza incomparável. Eles têm poder, né? Têm autoridade dadas por Deus. E nas pesquisas do texto sagrado, o cristianismo revelam que foram incessantemente flagrados na realização de milagres bíblicos. Uma de suas principais tarefas é contribuir para que o homem caminhe em direção a Deus. Os anjos, eles manifestam-se, eles revelam-se segundo a vontade de Deus, evidentemente, e trazem mensagens aos homens. E é muito interessante nós estudarmos sobre o ministério angelical. E no ministério dos anjos, nós temos na Suma Teológica de Santo Tomás de Aquino, na questão 108, artigo 5, ensina que as ordens hierárquicas dos espíritos celestes ensinam sobre essas hierarquias, e já que hierarquia é um termo que significa poder sagrado, Dionísio vai esclarecer esses espíritos que se assemelham a formas divinas, o quanto possível, lembrando, porém, que a sua semelhança divina não lhes cabe por natureza, e sim por graça de Deus. Bem como o doutor Angélico defende sua classificação hierárquica analisando o Antigo Testamento, o Novo Testamento, nós temos aqui o seguinte: nós temos os serafins, que falam em Isaías, capítulo 6, versículo 1, versículo 2, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre o alto e sublime trono, e o seu séquito encheu o templo. Aí vai falar sobre os anjos no trono de Deus.
que é uma passagem muito linda, uma passagem que eu gosto muito desta passagem. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu seus rostos, com 2 cobriu os pés, com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, e toda a terra está cheia da glória de Deus. Visão maravilhosa. Aí nós temos os querubins, mencionados em Ezequiel 10, 15 e seguintes. Os tronos, a carta de Paulo aos Colossenses 1,16, em Efésios 1,21. O apóstolo lembra dominações, virtudes, potestades, principados. Dos arcanjos nos fala a carta canônica do apóstolo São Judas. E entre os anjos perpassam do primeiro bíblico, livro bíblico, ao último, o Apocalipse, de João, evangelista. Finalmente, toda a Bíblia está mencionando os anjos, o ministério angelical. A paz do Senhor Jesus, quem é aí? Tudo bem? Desde o Antigo Testamento ao Novo Testamento, nós vemos a atuação dos anjos de uma forma fenomenal. Avisando, livrando, destruindo. É um ministério super forte, um ministério fortíssimo, o ministério angelical. Sendo assim, São Tomás, que é um dos principais, um dos próprios nomes dos 9 coros dos Espíritos Celestes, que nascem suas características, as suas designações, desses santos espíritos que deduzem as funções que são ordenadas, que são destinadas pelo Criador junto a nós. E aqui vale concluir que, quanto à propriedade de alguma coisa em relação à sua finalidade, e se ela é justa, ou seja, proporcional à sua natureza. Por certo excesso, quanto à atribuição, é menor que a função, a exemplo de um sargento que executasse o seu trabalho, E a participação. Esses anjos são lhe dados poderes, mas com certa impropriedade, como chamar aos santos homens de deuses, ou chamar ao homem de substância intelectual, ou de uma substância racional, porque a primeira é a designação própria dos anjos, a quem se atribui como propriedade, ao passo que somente por participação ou excesso no segundo exemplo. Então vejam que os anjos, eles são dominados por Deus. Eles não fazem aquilo que eles querem, mas eles cumprem a vontade do Senhor. E nós vemos aí essa hierarquia, os mensageiros, anjos mensageiros, são todos espíritos ministradores, espíritos celestes, que são nomeados anjos, enquanto são anunciadores das verdades divinas. Portanto, os anjos, eles também são denominados de anjos mensageiros. Nós temos virtudes. Estes constituem o meu termo entre essência e a operação, e assim todos os espíritos celestes também se dizem virtudes celestes. E de outra forma, porque ostentam certo excesso de força e por isso são classificados como ordem e virtudes. Eles são poderosos em força e em poder. Nós temos dominações, segundo Dionísio. Dominação é um louvor a Deus por uma espécie de exagero e participação do poder divino desses anjos. É que a palavra de Deus chama dominus, que são dominadores. Por seus grandes predicados, eles lembram o senhorio de Deus e assim iluminam seus subordinados através desses dons. Nós temos potestades, que tem uma conotação de forma de poder,
E é por esse motivo que Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 3, versículo 2, diz: quem resiste ao poder resiste à ordenação de Deus. Aí está falando. Temos os principados, vem dos príncipes, que é aquele que, entre os demais, é o primaz, e como tal deve ser também o primeiro na execução comandado pelo príncipe. E principados são, portanto, aqueles que conduzem a ordem sagrada, segundo São Jerônimo. Nesse sentido, os que conduzem a outros anjos, os primeiros entre todos. Eles são chamados de príncipes, né? Então são governadores aí. Bom dia, bom dia. Nós temos arcanjos, são os que mediam entre os principados e os anjos. Os arcanjos são príncipes, anjos que em relação aos anjos, eles são os príncipes, porém se confrontam com os principados. Chamam eles arcanjos porque só eles presidem aos anjos, anunciando grandes eventos. Aqui temos os serafins, nome que procede não só da caridade, mas da superabundância da caridade, que lhes advém de ardor ou inflamação desse amor. O nome serafins pela propriedades de fogo, donde emana o excesso de calor. É que no fogo 3 características sobressaem: movimento continuado para o alto, ou seja, para Deus, o poder de ser quente e ativo, pois não só é incoerente ao fogo, como tanto na penetração, estreando-se com o interior ardente, com muito calor, né? Nós temos os querubins, levam a perfeita vontade de Deus, recebem a plenitude da luz divina, contemplam o próprio Deus, e os restantes ordens localizou na terceira hierarquia, porque as designações deles conduzem à execução. Aí nós vemos a finalidade, a missão dos anjos, que é justamente de obedecer. Eles obedecem a Deus, né? Os serafins ultrapassam no aspecto máximo entre todos, seja unir-se ao próprio Deus. Aí nós temos aí dominações, virtudes, potestades, e quanto à execução dos desempenhos dos anjos, a principal anunciação das coisas divinas. Por isso que eles são denominados mensageiros. E eles trabalham a favor daqueles que vão herdar a salvação. É muito interessante nós compreendermos o ministério angelical, a missão dos anjos, o que eles fazem, como eles trabalham, como eles executam, porque nós vamos compreendendo o quanto Deus nos ama, enviando os seus anjos, né, enviando esses mensageiros para estarem executando a ordem do Senhor. E quando falamos em anjos, eles não podem ser adorados. Adorar somente a Deus. Nós devemos adorar somente ao Senhor Jesus Cristo. Eles não podem receber adoração. Portanto, se te aparece um anjo, né, ou em visão, ou em sonho, pedindo adoração, isso aí não é o anjo do Senhor. Porque adorar somente a Deus, adorar somente ao Senhor Jesus. O poder dos anjos é algo extraordinário. Os anjos são mensageiros santos de Deus, que levam nossas orações a Deus, também entregam a resposta, né, as bênçãos de Deus, de maneira que sempre eles serão o nosso maior bem. E Deus até lhes designou seu próprio anjo da guarda, né? É a doutrina do anjo da guarda, mas na realidade nós temos o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que temem ao Senhor e daqueles que obedecem à palavra de Deus.
A potestades, eles ajudam a remover os obstáculos que possam impedir a execução dos desígnios de Deus e desfazem as armadilhas e as ciladas do inimigo. Ajuda as pessoas, na realidade, a terem um compromisso diante de Deus. O ministério dos anjos é um ministério muito especial, fenomenal, extraordinário. Precisamos entender, queridos, que Deus envia os seus anjos para nos dar livramentos, né? Os serafins, como nós já falamos, mas veja aí a função. Tem como função estimular nossa entrega ao louvor a Deus e abraçar-nos neste amor. Eles proclamam a santidade de Deus, nós vemos aí em Isaías capítulo 6, quando em um coro angelical eles proclamaram: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos, né? Os querubins são os defensores que nos ajudam nas tentações contra a fé, pureza e os escrúpulos. Os tronos são os que ajudam e iluminam os governantes, né? As dominações nos ajudam nos esclarecimentos, na compreensão, também aqueles que empenham em difundir o reino de Deus. As virtudes ajudam a melhorar nossa vida espiritual, dando-nos a coragem, a força de cumprirmos os mandamentos do Senhor. E aí nós vemos o Espírito Santo atuando em nossas vidas, em nossos corações. Potestades ajudam a remover os obstáculos que possam impedir a execução do plano de Deus. Aí nós temos os principados, os arcanjos. Aí nós temos o arcanjo Miguel, o arcanjo Gabriel. E em outros livros, né, fala sobre o arcanjo Rafael, anjos da guarda. Eles nos protegem e são encarregados de nos guardar e de nos levar à salvação. Porém, como eu estou dizendo, cada pessoa tem o seu anjo, né? O Senhor envia o seu anjo para proteger, para estar conosco, para nos guiar. Mas, como eu disse, não podemos adorar aos anjos, né? O poder deles é um poder extraordinário. Não há nem como explicar o poder de um anjo. Não precisamos de muitos anjos para destruir uma cidade. Apenas um anjo pode fazer isso, porque o poder dele é inigualável, é um poder todo especial. Estudar angelologia é estudar na realidade esta missão sobrenatural. Eu já tive visões de anjos, é a coisa mais linda. E depende também do anjo, né? Esse poder angelical é fenomenal. E o Senhor, Ele nos ensina, Ele nos mostra como é o poder dos anjos, como eles agem. E o que é que um anjo é capaz de fazer? Aqui eu tenho 10 coisas que um anjo pode fazer. No caso, um anjo da guarda, o anjo que está ao nosso lado: afastar os demônios, te proteger do mal, fortalecer contra a tentação, nos dar fortaleza, intervém para nos salvar dos problemas, cuida de nós, nos protege, nos leva a entendermos a mensagem do Senhor. É fenomenal nós compreendermos todas essas funções e estudarmos sobre os anjos e entendermos como eles trabalham, como eles fazem. São santos, são poderosos, são numerosos, cada um tem a sua função. Os anjos são criaturas de Deus enviadas a seu serviço, cujos poderes são limitados na sua função angélica. Cada milícia atua de forma sistemática,
como defensores do reino de Deus. Não só no céu, como também na esfera terrestre. As suas ações são definidas nas hierarquias de cada um, como nós já mencionamos aí. Cada um tem a sua hierarquia, são seres celestiais que servem a Deus nas suas diversas funções, estão a serviço de Deus, a serviço de Deus. Os anjos estão na presença de Deus. E a finalidade dos anjos, na realidade, são criaturas que atuam no serviço e são ministros de Deus que trabalham a favor daqueles que vão herdar a salvação. Eles nos dão livramentos, né? O que é que eles fazem por nós? Essa crença está firmada nas Escrituras, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem todos os teus caminhos. Eu me lembro de uma situação que eu passei no campo missionário. Eu fui missionário no Paraguai por muitos anos. E nós fomos fazer um trabalho em uma cidade chamada... Fomos para Catuetê e La Paloma, lá no Paraguai, e com uma irmã, mais três pessoas. E naquela época, a paz do Senhor, querido, e naquela época as estradas ali do Paraguai eram terras. Quando chovia era bem complicado transitar por aquelas estradas. E quando estava muito quente, muito calor, havia um pó muito forte. E ao passar o carro, aquela poeira tapava toda a frente ali. E eu me lembro que a irmã perdeu o controle era uma caravana, perdeu o controle daquele carro. E o carro deslizava naquele pó. E a poucos metros do abismo, nós íamos ser lançados no abismo. Eu me lembro, o meu filho Douglas Patrick era novinho, era de colo. A minha esposa ficou desesperada. Hoje a minha esposa está com o Senhor. E eu dei um grito muito forte, eu levantei as minhas duas mãos e disse: Jesus! Quando eu falei isso, eu vi, toda hora que eu me lembro deste episódio, passa na minha mente aquela visão. Eu via aquele anjo, roupas brancas, fez assim com a mão e aquele carro voltou ao lugar normal, como se nada tivesse acontecendo. Uau, que livramento grande do Senhor. Que livramento Deus nos deu naquela manhã, que eu não lembro agora a época, a data, né? Mas ali estava o anjo do Senhor nos protegendo, nos livrando. E tantas outras coisas, tantos outros livramentos que eu poderia mencionar aqui, de visões angelicais, e evidentemente cumprindo-se a palavra do Senhor, que o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. É um ministério muito lindo, muito importante, muito, muito especial. E Deus envia os seus anjos, né? E na terra existem anjos disfarçados de humanos. Não possuem cachos dourados, asas nas costas e não ficam flutuando em uma nuvem ou tocando harpa o dia inteiro. Eles andam em nosso meio, eles nos ajudam, eles têm uma missão muito, muito específica. Muitas vezes nós não sabemos, nós não compreendemos. E nós exaltamos e glorificamos o nome do Senhor. Me lembro agora de uma situação aqui. Eu morava em Ipatinga, Minas Gerais, estava trabalhando naquela época na Igreja Batista do Calvário, e um irmão do Paraguai, irmão Santiago, pastor Santiago, que hoje está na Argentina. Ele foi meu discípulo no Paraguai, morou em minha casa, e ele nos passou um telegrama. Naquela época era telegrama que iria para a nossa casa, mas acontece que eu não recebi o telegrama, e ele pedindo para eu esperá-lo na rodoviária. Chegando na rodoviária de Ipatinga, cadê o Nelson esperando o Santiago? Eu só sei que aparece uma pessoa em forma de um mendigo e fala para o Santiago:
não é o senhor, não é você que está indo à casa do pastor Nelson, tal e tal e tal. Resultado daquela história, colocou o Santiago ali no táxi, levou até a minha casa, e quando o Santiago foi se despedir dele, não tinha ninguém. Isso aconteceu no meu ministério, aconteceu com o irmão Santiago, pastor Santiago. E acredite se você quiser acreditar. Mas evidentemente ali um anjo do Senhor, né, disfarçado em humano, estava ajudando o nosso irmão Santiago. Louvado seja Deus, engrandecido seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Outra coisa que eu lembrei agora também aconteceu em Ciudad del Este, no Paraguai. Eu fui pregar em uma cruzada evangelística e naquela cruzada havia muita gente. Agora eu não lembro o nome do pastor. Tentando lembrar aqui, mas não consigo. Aí um moço olhava muito para mim e no final do culto, aquele moço me procurou para me dar um abraço e para agradecer e disse, olha, eu estava muito enfermo, estava muito doente. E eu não levantava da cama. Eu pedi a Deus a cura e pedi a Deus para enviar o seu anjo. E de repente o Senhor chegou com esta mesma roupa, com esta mesma maleta, leu o Salmo 23, fez uma oração. E eu fui curado instantaneamente. Nisso o Senhor me abraça, sai. Aí quando eu vou sair para fechar a porta, o Senhor desapareceu. O Senhor não estava mais. É claro que aquilo ali foi o anjo do Senhor, né, em forma de Nelson. E eu tenho a foto desse moço até hoje. Vejo aí o ministério angelical, é todo especial, como se eu pedisse para alguém aí na live falar alguma coisa sobre anjos ou sobre alguma experiência. Evidentemente algumas pessoas falariam muitas coisas, daria alguns exemplos aí, né? Qual é a verdadeira aparência dos anjos? Criaturas bastante impressionantes, cheios de asas, coberto de olhos, e que às vezes tem a formação, formato de várias rodas entrelaçadas. Aí nós vemos Ezequiel. Eles podem manifestar-se de várias maneiras para dar livramento ao seu povo. E Deus envia os seus anjos, queridos. Deus envia os seus anjos para nos livrar e para nos ajudar. Mateus 18:10, ao meio da Revista Corrigida, diz: vede, não desprezeis alguns destes pequenos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face do Pai que está nos céus. É magnífico você estudar sobre os anjos. Pesquise, veja. Tem muitos livros falando sobre os anjos, sobre o ministério deles, e eles adoram a Deus, tá? Apocalipse capítulo 7, versículos 11 ao 17, na tradução da linguagem de hoje, todos os anjos estavam de pé em volta do trono, dos líderes e dos 4 seres vivos. Então eles se jogaram diante do trono, encostaram o rosto no chão e adoraram a Deus, dizendo amém. Lindo, né? Então os anjos adoram a Deus, servindo diretamente aos homens, criados à imagem e semelhança de Deus. Assim concluímos que os anjos estão a favor daqueles que irão herdar a salvação. E que o anjo do Senhor te proteja nesta manhã de sábado, te ajude, leve resposta às tuas orações. E Salmo 91 diz: porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para que te guardem todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Aí está o ministério angelical de uma forma fenomenal, de uma forma linda, de uma forma maravilhosa. Que Deus abençoe a todos vocês que aí entraram em nossa live. Um grande beijo, um grande abraço.
e tenham todos um feliz sábado. Amém?